Eu já aproveito para chamar Vitor Irajá, nosso analista de economia, âncora do CNN Money. Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Muri, a você e todos que acompanham a gente aqui. Esse plantão especial, né, depois dessa operação dos Estados Unidos na Venezuela. Pois é, eu queria justamente te ouvir um pouco sobre essa expectativa já a partir de amanhã, olhando especificamente para a economia, para os mercados, que reabrem em todo o mundo. E a grande expectativa é para saber como o preço do petróleo vai se comportar diante de toda essa situação. Eu sei que você conversou com especialistas do setor sobre esse cenário. Como é que vocês estão enxergando esse cenário, inclusive pela conversa aí que vocês tiveram? Pois é, né, Muri? Antes de qualquer coisa, acho que vale a gente fazer aqui um retrospecto, né? Trazer um pouco de contextos, porque a Venezuela é o país que detém a maior reserva de petróleo mundial, cerca de 300 bilhões de barris, mais uma capacidade ínfima de produção. Até por esse cenário de deterioração das atividades e da infraestrutura da PDVSA, né, que é a estatal de petróleo do país, a Venezuela consegue produzir cerca de 800 a 900 mil barris de petróleo por dia. Só para critério de comparação, a Arábia Saudita, por exemplo, que detém a segunda maior reserva de petróleo do mundo, né, só atrás da Venezuela, consegue produzir cerca de 9 milhões de barris ao dia. Então, apesar de ter reservas muito significativas, ser detentora da maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela tem uma capacidade de produção ínfima. Então, esse impacto ele deve ser pequeno num primeiro momento. Eu fui conversar com o sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, um dos maiores especialistas em petróleo do país, no mercado de petróleo, e ele acredita que o petróleo deve reagir em um movimento baixista. Ele deve cair nesse primeiro momento, não pelo impacto direto das produções da Venezuela, mas sim por essa perspectiva de que, com o ingresso, né, como disse Donald Trump, de empresas norte-americanas nessa produção de petróleo na Venezuela, isso deve incrementar a oferta de petróleo no intervalo ali entre médio a longo prazo, se evidentemente essa situação se mantiver inalterada, né, se de fato os Estados Unidos e as empresas norte-americanas se posicionarem para produzir petróleo na Venezuela. Então, com esse incremento do nível de oferta, mais petróleo no mercado, a tendência é de que o preço caia. Então, relembrando, né, a gente teve essa série de sanções aplicadas num primeiro momento em 2017 mesmo, quando Donald Trump estava no seu primeiro mandato, impôs uma série de sanções contra a Venezuela. Posteriormente, essas sanções elas foram revogadas, os Estados Unidos voltaram a comprar petróleo da Venezuela em 2023, num volume muito menor, muito inferior aquele que era antes dessas primeiras sanções durante o governo de Donald Trump. Mas essas sanções elas foram reaplicadas, né, depois das últimas eleições, né, em que Nicolás Maduro rouba as eleições da oposição. Houve todo aquele movimento de fraude eleitoral e a aplicação de novas sanções quando os Estados Unidos também interrompem a compra de petróleo da Venezuela. O grande fato é, hoje, a Exxon ela tem uma joint venture, inclusive, com a PDVSA. Ela consegue produzir petróleo em um volume pequeno, é verdade, lá na Venezuela, a Exxon, que é americana. E com a perspectiva, inclusive, de uma tomada das produções de petróleo na Venezuela pelos Estados Unidos, há essa expectativa de que players do mercado, né, petroleiras norte-americanas, caso, por exemplo, da Exxon e também, queria achar outra empresa aqui, mas as maiores petroleiras que já operam, por exemplo, com essa produção de petróleo na Guiana, depois, inclusive, dessa descoberta também, né, de petróleo em volume bastante significativo ali na costa da Guiana, já há empresas americanas que têm essa infraestrutura na Guiana, que é vizinha à Venezuela, e devem também, aproveitando dessa capacidade instalada já, de uma operação já em funcionamento na Venezuela da própria Exxon, que é a norte-americana, para impulsionar essa produção de petróleo. Então, num primeiro momento, a gente deve acompanhar o mercado de petróleo, os principais contratos futuros, esses sendo negociados em baixa, dada exatamente essa falta de um impacto direto, porque apesar dessa reserva significativa, a produção de petróleo em si, me explicou Adriano Pires, ela é ínfima. Então, não haveria um impacto do ponto de vista de oferta, né, de baixa de oferta nesse primeiro momento, mesmo em um cenário mais conturbado. E sim uma perspectiva futura, e aí sim, você sabe até melhor do que eu, né, Muri, que o mercado ele se move por expectativa, não exatamente por esse impacto direto.
mas a leitura é de que deve sim haver um incremento de oferta de petróleo no mercado e que isso deve causar, pelo menos nesse primeiro momento, um impacto baixista, ou seja, um impacto negativo no preço do petróleo. A gente deve ver petróleo mais barato com essa perspectiva de que as empresas norte-americanas assumam a produção de petróleo na Venezuela, dado esse cenário que a gente acompanhou nos últimos anos de um sucateamento, né, das atividades da PDVSA, principalmente depois de uma readaptação inteira do mercado. A PDVSA nunca teve, por exemplo, Adriano Pires me explicou, uma relevância como tem a Petrobras para a produção de petróleo aqui no Brasil. Isso porque, anteriormente à chegada no poder de Hugo Chávez, as empresas norte-americanas, elas produziam petróleo em larga escala na Venezuela. Posteriormente, né, a gente acompanhou inclusive Donald Trump dizendo que a Venezuela vai pagar. Ele deixou muito claro que ele tem interesse nesse mercado de petróleo e nessa maior reserva do mundo, né, de 300 bilhões de barris lotados ali no território venezuelano, Mori. Não, e é muito interessante você trazer essas informações para a gente, Vitor, porque a gente estava já se questionando qual seria o impacto do petróleo especificamente, levando em consideração que a Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, Estados Unidos tendo esse acesso, e a gente já sabe que existe uma preocupação constante com o excesso de oferta. Como é que vai ser esse cenário daqui para frente? E fui até relembrar para a gente poder ver como é que fechou o ano o petróleo. O petróleo fechou com uma queda muito forte nesse ano de 2025, fechou com uma queda de mais de 20%, especificamente quase 20% do WTI, e o Brent cedeu cerca aí de 15%, portanto, quedas importantes, em torno de $60 o barril. O que esperar, portanto, diante desse cenário? A tendência é que a gente veja uma desvalorização agora que os Estados Unidos estão diante desse cenário. E aí é curioso, Vitor, porque a gente está sempre ali no Money atualizando contratos futuros de petróleo, a gente percebe a mínima movimentação com relação à possibilidade de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Levando em consideração que a Rússia nem tem tanto petróleo assim quanto a Venezuela, por exemplo, mas ainda assim detém uma quantidade importante, a gente já vê que ainda assim faz um preço importante e movimenta bastante esse mercado. Agora você imagina o que vai acontecer na segunda-feira ou talvez ao longo dessa semana com os Estados Unidos aparentemente controlando o petróleo venezuelano. Muri, você lembrou bem? Eu lembro que quando houve aquela primeira incursão da Rússia sobre a Ucrânia, o preço do barril do petróleo chegou a ultrapassar o patamar de $100 o barril. E agora, né, como você mencionou, desse movimento de desvalorização do preço do barril do petróleo ao longo de 2025, o petróleo está sendo negociado abaixo, né, os principais contratos estão sendo negociados abaixo do patamar de $60 o barril. Então, a gente deve ver, inclusive, esse movimento baixista que já era, inclusive, esperado, né, pelo próprio mercado de petróleo. Isso porque há um incremento do nível de oferta por parte dos países membros da OPEP, né, Organização de Países Produtores de Petróleo, exportadores de petróleo. E também uma restrição do nível de atividade econômica muito significativa. A gente vem mencionando, né, e tratando muito sobre isso no CNN Money, esse decréscimo, por exemplo, do nível de atividade mundo afora, as principais economias do mundo com taxas de juros elevadas para padrões que a gente acompanha serem praticados, no caso da União Europeia, por exemplo, o caso do Japão com juros positivos depois de inclusive ter juros negativos, juros zero, enfim, a própria União Europeia como um todo. Então, dado esse nível de restrição da atividade econômica, uma demanda menor por petróleo, por energia como um todo, também um incremento do nível de produção, principalmente dos países árabes, essa vontade expressa de Donald Trump desde o início da campanha, você lembra com aquele mote dele, Drill, Baby Drill, defendendo que os Estados Unidos impulsionassem também a sua produção de xisto em loco. A gente tem uma mudança exatamente nessa perspectiva da mudança do mercado de petróleo, até porque, apesar de ínfima essa produção da Venezuela, as reservas são muito significativas, como eu trouxe anteriormente, e hoje os embarques, na verdade, eles são para países como Cuba, também para a China, então é um impacto mais pontual. O mercado está precificando exatamente o longo prazo. Vitor Irajá, obrigada, viu? A gente segue atentos a qualquer movimentação, pode nos chamar a qualquer novidade, a gente volta a conversar também de olho nessa movimentação do petróleo, mesmo num domingo. Vitor, obrigada.